Salve, meus amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, na página do TikTok, na página de Cristo. Então, mais um vídeo nesse sábado, né? Chega mais um final de semana. Que Deus abençoe esse término da semana. Que a semana que se inicia cheia de bênçãos e vitória. Esse amanhã, né? A partir das 0 horas. Que Deus abençoe, meus irmãos. Feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Agradeço cada dia o Senhor pela vida de vocês. Vocês são bênção na minha vida. Agradeço também por cada mensagem que vocês têm me enviado. É uma alegria para mim. Vamos começar o vídeo assim. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, moral, pensamento, ignorância. Que o Cristo possa fazer que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, obrigado por mais um dia, por uma semana que está prestes a terminar. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela família que o Senhor me preparou para mim, Pai. Pelo alimento, pela noite de repouso. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 140, versículos 12 e 13. Também no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, no capítulo 11. Não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que teu Espírito tenha a falar conosco. Siga tudo para a glória do Santo Nome. Amém. Irmão, o livro do Salmo 140, versículos 12 e 13. Estamos quase terminando o Salmo. Demora no Salmo, é complicado. A minha leitura, bom dia. A minha leitura normal são 15 dias de Salmo. Diz assim: sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. As pessoas, Deus, Ele sustenta o oprimido. Quando a gente está oprimido, a gente se sente fraco, não tem força, não vê uma saída. Deus está nos sustentando, Ele nos mantém de pé. Ele sabe o direito que nós temos, sabe a nossa necessidade. Ele não nos priva de bênção nenhuma. Mas o adversário, quando eu falo adversário, são as pessoas que emprestam a sua vida ao adversário. Pessoas invejosas, pessoas caluniadoras, difamadoras, que não querem ver você, seu sucesso, não querem você bem. Eles muitas vezes procuram te oprimir no teu trabalho, te oprimir. Aonde você vai, sempre tem uma pessoa para te oprimir. Mas Deus cuida de todas as suas necessidades. Ele cuida de você. Não se preocupe com o que pode fazer o homem. Maior é Deus na minha e na tua vida. Assim os justos o temerão. Temerão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Nós somos justos, nós tememos o nome do Senhor. Nós observamos os mandamentos. Nós seguimos os ensinamentos, os estatutos, juízos. Se nós tememos o Senhor, nós andamos em obediência. E os retos, nós andamos com os retos. Nós estamos na presença do Senhor. Ele nunca nos desampara. Então, sejamos retos em tudo nessa vida. Não procurando, não prejudicando ninguém, mas sempre procurando fazer o bem, mesmo aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amaldiçoam. Vamos abençoar aqueles que nos abençoam, não amaldiçoar. Deus é maior na minha e na tua vida. Salmo 140, versículo 12 e 13. Vamos agora para o Evangelho que Jesus escreveu Mateus. Mateus era o Levi, né? Aquele cobrador de imposto. Que Jesus chamou e ele seguiu. Largou tudo e seguiu Jesus. Então vamos lá. Diz assim, no versículo 1,
Eles têm divisão, irmão. Olha aqui, eu tenho um quarto. Aí, se você guardar, isso é bom, né? No versículo 19, fala assim: João Batista enviou 2 discípulos a Jesus. Quando João Batista soube dos prodígios, dos ensinamentos de Jesus, dos milagres que ele fazia, ele mandou 2 deles, seus discípulos, perguntar a Jesus se era ele que estava o que nós esperávamos, ou há de vir outro. Jesus fez milagres, os prodígios falou que vá e diga João Batista, que vocês veem as obras que eu faço. Então, só eu falar, testificar aquele discípulo, João Batista entendeu que era o mestre, que ele tinha mandado perguntar ao mestre se era ele. João Batista não teve dúvida, que era aquele que ele foi enviado diante dele para preparar o caminho dele, para preparar a vinda do Senhor Jesus. Então João Batista agora descansa mais. Ele fala, bom, o reino de Deus já chegou na terra. Aquele que tinha que vir já veio. Agora é descansar. Mas por que descansar? João Batista não cessou de falar, pelo amor de Deus. João Batista não cessou de trabalhar na seara. Ele continuou trabalhando. Ele só cessou quando ele foi preso por Herodes, né? Quando cortaram a cabeça, decapitaram João Batista. Aí ele parou de trabalhar. Mas enquanto Jesus estava, Jesus, ele não cessou de falar sobre o reino. Ele veio para isso. Ele continuou. O que nós entendemos, irmão? Que nós aceitamos a Jesus, entregamos nossa vida a Ele. Nós trabalhamos até um certo ponto, depois a gente se sente cansado, para. É o que nós vemos hoje nas igrejas. Outros pensam, não tem mais jeito, não dá fruto. Acomoda. João Batista não acomodou. Nunca acomodou. Os apóstolos não se acomodaram. Jesus Cristo não parou. Até o dia que, enquanto ele esteve na terra, ele não cessou de trabalhar. Os outros profetas nenhum parou. E nós hoje, a igreja do Senhor hoje, está parada. Todas as igrejas da terra, todas cessaram de falar do amor de Deus, cessaram de pregar arrependimento. Hoje estão pregando mais bonança, né? Riqueza, vaidade. Hoje está de qualquer maneira. E não era assim. Não tem hoje um homem na face dessa terra, eu creio que não, que tenha coragem de ser o João Batista, que quando os anciãos escribas veio ter com ele, falou, arrepender-se o resto de víbora. Eu não tenho. Eu estava, de madrugada, eu estava olhando um vídeo, geralmente sai algum vídeo bom, eu assisto. Aí eu chamei minha esposa, estava na hora de eu deitar novamente, 6 horas, aí eu chamei ela, né? Falei, cadê? Nós já passamos dessas igrejas, esse tipo de igreja, hoje não tem mais. A irmã chamando a atenção das irmãs que foram para a igreja, foram cultuar, mas estavam tirando foto. Ela parou, chamou a atenção. Ela é um servo do Senhor, ela tem esse direito. Aí eu lembrando, falei com minha esposa, lembro dos pastores que pregavam na primeira igreja que eu congreguei. Quantas vezes eu vi pastores convidados, não era pastor da igreja, não, convidados para ministrar. Falar, olha, quando vocês paravam, cruzavam os braços e falavam, quando vocês acabar o culto, vocês aí atrás, eu vou começar aqui na frente. Mas pode ficar tranquilo, eu espero. Porque ele estava ali ministrando e o povo estava conversando lá atrás. Muitas vezes eu vi pastores mandar a igreja calar a boca, ficar aqui. Isso é lícito, né? É reverência na casa de Deus. O que está ministrando, seja em qual congregação for.
Se ele está na igreja dele ou não, ele está com direito, o chicote é dele, o cajado é dele. Ele tem esse direito. Eu vejo pastores hoje falar, se fizer isso na minha igreja, não aceito o quê? Então não convido. Então, eu vi, era uma igreja, olha que eu me converti no ano 2000. Você imagina antes como era os pastores, como eram como eram os obreiros. Hoje tirou toda a autoridade. Ninguém vai falar mais assim. Então, a igreja como um todo não tem evangelismo como quando eu me converti. Eu saía dia de sábado, domingo. Sábado eu folgava, eu saía assim, o dia inteiro. Domingo eu trabalhava, mas eu lembro o pastor da igreja, ele pegava aquele tanto de gente e saía evangelizando de porta em porta. Distribuía panfleto, evangelho de palavra também. Não era só que distribuía panfleto. Batia na caixa de correio. Se ninguém ia atender, deixava o panfleto embora. Mas se viesse, falava da outra. Não é como hoje. O hoje sai correndo, pegando panfleto. E hoje já tem lugar que é proibido. Lá no hospital onde eu sou atendido, no CRE, está proibido. O seminário está proibido. Estão tentando barrar a igreja e o povo de Deus está calado, está parado. Nem onde pode ir, não vão mais. Então quem dera que toda pessoa que servisse a Cristo, seja católico, seja espírita, seja cristão evangélico, tivesse a ousadia de João Batista e dos profetas. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade dele. E João, ouvindo no cássio falar do feito de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus respondendo disse: ide e anunciai as coisas que ouvis e vês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Vê que João, ele estava no carro, mas os discípulos dele ainda estavam com ele. Ele não parou de pegar mesmo no carro. Enquanto não decapitaram, ele não parou. Então, irmão, o que a igreja está esperando hoje? O que Deus quer de nós hoje? Homens corajosos. Não pense que vai acabar. Se você parar, vai acabar, não. Ainda tem muitos que vão sofrer por causa do Evangelho. Está nas Escrituras. No Apocalipse, fala: até quando, Senhor, não vai cobrar o nosso sangue? O anjo fala: acalma, enquanto não completar o que ainda há de temor pela palavra do Senhor, a trombeta não será tocada. Então, não será vingado. Então, cuidado. Está perto, mas não pare de trabalhar. Não deixe o que foi colocado na tua mão para fazer para outro fazer. Ou não deixa de lado. O Evangelho não pode parar. Deus tem pressa. Ele quer que a alma se curem, que a alma se liberte. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João: que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento, sim. Que fosse ver um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas não, então que fosse ver um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. João, ele veio preparar. Muitos seguiam Jesus, seguiram João por curiosidade. Como hoje, muitos vão à igreja, curiosidade.
para criticar. Muitos são transformados, porque entram com o coração aberto. Ali Deus trabalha, mas outros entram com o coração fechado. Eu fico triste quando eu vejo, a gente vê pessoas que precisam da libertação, precisam de mudança. Quando acaba a administração, igual foi ontem, a administração abençoada, né, na igreja que eu congrego, e a pessoa não aceitar Jesus como seu Salvador, não entregar sua vida a Jesus. É triste, triste. Mas vou estar assim. Mas Jesus veio para salvar esse. Veio o filho do homem comendo e bebendo, dizendo. Aí, eis aí um homem comilão beberrão, amigo publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por ele, por seus filhos. Aqui, Jesus fala, quando condenavam ele andava com os pecadores, comia, ele criticava Jesus, porque ele andava com os pecadores. Então vamos ver que Jesus fala, quando ele está participando de um banquete ali com os pecadores na casa de Mateus, ele fala, eu não vim, eu vim por ele. Ou seja, eu não vim, porque não tem pecado, eu vim para os pecadores, para livrar, para salvar. Às vezes a gente lê, as escrituras não entendem o que ele falou. Muito criticado por comer e beber, enquanto os outros jejuavam, ele comia e bebia. Estava na mesa com os publicanos, com os pecadores, enquanto o outro procurava se afastar. Versículo 20 ao 24. As 3 cidades penitentes. Então começou ele a lançar em todas as outras cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido. Dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti esse dom fosse feito prodígio, que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com um pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo que para vós. Ai de tu, Cafarnaum, o que ergues até o céu será batido até ao inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo que para ti. Ai de ti que vê administrações, que escuta o que Deus está falando e não se arrepende, não entrega de Jesus. Aqui, nesses versículos 24, falar de ti, que não quer se arrepender, não quer se livrar do pecado. Ele lança a cidade que foi destruída por causa do pecado de Sodoma, Gomorra, e lá no fim haverá mais rigor para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não entregaram sua vida a Jesus do que para essa cidade que foram destruídas. Que nós que estamos hoje, vivemos, temos a oportunidade de cada dia entregar nossa vida a Jesus, mas não entrega por causa das coisas do mundo. E essa oportunidade, ela vai se esgotando. Cada dia mais que a vinda de Cristo está próxima. Então, enquanto lembra dessa leitura, talvez para você que não entrega a sua vida, se partir sem salvação, vai ouvir mais castigo para você, o povo de Sodoma e para as outras cidades que foram destruídas do pecado. Jesus deixa um alerta para nós. Não falo, quem fala é a Bíblia, não eu. O próprio Jesus deixa escrito. Ai de ti que não procura fazer a vontade do mundo e não faz a minha vontade. Jesus diz que aquele que confessar isso perante o homem, aquele que não diz confessar perante o Pai. Aquele que vergonha da palavra dele, aquele que não diz vergonha também diante do Pai. Não devemos fazer a vontade do mundo, vamos fazer a vontade de Deus. Ele não te obriga, não me obriga.
mas a nossa alma, o nosso corpo, ele nos obriga. Porque cada palavra que nos dá dói na nossa alma. Quando a gente vê, sente o nosso erro, dói na gente. Porque a gente sabe que a nossa alma, nós estamos buscando condenação para a nossa alma. Do versículo 25 ao 30, o jugo de Jesus. Talvez você não entrega a Jesus sua vida, você pensa que a carga dele é pesada. O jugo maior, mais duro, mais pesado é do mundo que põe. São os pecados que a gente toma na nossa vida. Esse é o pior jugo que nós temos. São as afrontas. Jesus não põe nada pesado nas nossas costas. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e a revelaste aos pequenos. Senhor Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não põe um cargo pesado nas suas costas. Ele não põe uma cruz que você não dá conta de carregar. Ele te dá aquilo que as suas forças dão. Quando você cansa, está desfalecendo no caminho, ele vem e te pega no braço. Mas de nós que preferimos o jugo do mundo do que o jugo de Jesus. Um jugo leve, suave, um fardo que não nos cansa, e nós preferimos carregar as imundícias desse mundo. Andamos curvados, o diabo quer que a gente esteja curvado. Andamos curvados, tropeçando, caindo, mas não queremos pegar o que é melhor, que é da vida e vida com abundância. Essa é a palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Que Deus abençoe e vamos orar. Senhor soberano, glorioso, eterno Pai, apresento a minha vida, agradeço, Pai, por cada uma das vidas que estão junto comigo, Pai. Agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença, Pai. Pai, agradeço por mais um dia, Pai, que o Senhor nos dá para falar do Evangelho do Senhor. Pai, peço ao Senhor, Pai, que nessa hora adentre a casa de cada um dos lados dos seus filhos, Pai, que estão sobre essa terra, Pai. O Senhor venha para suprir a necessidade de cada um deles, seja na área espiritual, seja na área dessa classe, qual área for. Supre, Pai, para a glória do santo nome, Pai. Abençoe teus filhos, tuas filhas. Nos dá, Pai, a oportunidade de cada dia nos arrepender e nos voltar para o Senhor, Pai. Nos arrepender do nosso pecado. Em nome de Jesus, amém. Eu peço ao Senhor que nos abençoe em Cristo Jesus. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom final de sábado. Uma boa noite de repouso. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço.